tudo bem? Eu sou a Deia, hoje eu estou aqui para falar a respeito do livro 7º de André Bianco, para dar continuidade então ao mês de outubro, mês do terror, do horror, enfim. A gente resolveu entrar nessa brincadeira de colocar só livros ou tema de terror neste mês de outubro. Então o Alisson já falou do primeiro livro desta série, o 7, e eu vou dar continuidade falando sobre o 7º. A gente vê no primeiro livro que foi encontrada uma caravela no fundo do mar. Dentro desta caravela tinha uma caixa de prata que foi levada até uma universidade para pesquisa. E lá na universidade eles verificaram que haviam 7 corpos dentro dessa caixa de prata. Devido a um acidente, estes corpos foram tomando vida novamente. Então eram 7 vampiros que estavam dentro da caixa. Esses vampiros vieram de Portugal e a gente vai vendo a história se desenrolando até que isso acontece em Porto Alegre. E aí, por conta desse acidente que aconteceu, um dos vampiros da caixa de prata, que volta à vida, ele vai para São Paulo atrás de uma das pessoas relacionadas com essa pesquisa, que é a Eliana. A Eliana é amiga do Tiago, que é um dos rapazes que encontrou a caravela. Então eles fugiram para São Paulo, fugiram dos vampiros, né? Porque a Eliana já estava começando a ser perseguida por um deles, mas o vampiro vai atrás dela em São Paulo. E aí eu, por exemplo, sendo aqui de São Paulo, eu gostei bastante porque na narrativa a gente vai vendo Osasco, Barueri, Jandira, mas em São Paulo mesmo a Rua da Consolação, enfim, toda a região que a gente está acostumado a frequentar, ou já frequentou de alguma forma, ou conhece, enfim, e ver isso na narrativa é muito legal. Além disso, o autor ele tem um cuidado com o sotaque, com os sotaques, na verdade, porque, como eu falei, os vampiros eles vêm de Portugal, então ele coloca aí um sotaque lusitano. Aqui em São Paulo, a gente tem um sotaque também, e aí ele coloca isso. No Rio Grande do Sul, o sotaque é outro, ele coloca também as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, que são de lá do Rio Grande do Sul, mesmo estando em São Paulo, ele coloca esse sotaque. Então ele tem bastante cuidado com isso. E aí a gente vai vendo os vampiros aqui em São Paulo, perseguindo a Eliana e o Tiago, e aí um dos vampiros que vem para cá também, ele começa a criar um exército. Então ele vai, entre aspas, recrutando soldados. E como ele faz isso? Algumas pessoas que são atacadas pelos vampiros são usadas para como se fosse alimento, né? Eles sugam o sangue dessa pessoa e ela morre. Outras pessoas não, outras pessoas são transformadas em vampiros. E é isso que um deles vai fazendo. Ele vai transformando pessoas em vampiros e vai formando o seu exército. E o curioso, que também para mim foi de certa forma interessante, que as pessoas que ele recruta são pessoas que usam roupas pretas, pessoas que geralmente saem à noite de roupa preta, normalmente góticos que estão saindo para uma balada gótica, algo assim. Então, assim, eu tive uma fase gótica, isso há mais de 20 anos, então eu curtia o Madame Satã, que teve o nome de Morsegovia também, curtia Armagedon, que era uma balada gótica que ficava na Rua Augusta. Então me colocar no lugar dos personagens, imagina se eu tivesse indo para uma noite de balada gótica e acontecesse uma coisa dessas comigo, né? Então, e outras situações que a gente vê também no livro são os vampiros dentro do ônibus, e todo mundo olhando, imagina. Isso não é difícil acontecer, a gente vê pessoas de preto, sejam góticos ou roqueiros, todo mundo olha com um olhar estranho, né? As pessoas que não tiveram essa experiência, não curtiram esse tipo de balada, de visual, às vezes não entendem muito e olham com um olhar estranho, né? Um olhar de estranhamento para essas pessoas. Imagina se fossem vampiros, né? E alguns vampiros são capturados, porque o exército, desde o primeiro livro,
já estava na captura desses vampiros, e aqui em São Paulo alguns são capturados e são levados para o quartel de Quitaúna. Então tem uma perseguição, tem luta entre vampiros e exército, isso luta com tiros, né, da parte do exército, e o exército do vampiro também tem acesso a armas e vai contra-atacar. Tem um caçador de vampiros que também tá no meio, tá perseguindo. Aí tem vampiros invadindo o quartel de Quitaúna para resgatar os que estão lá. É muito interessante. O Alisson comentou no livro Os Sete, e eu reforço aqui, eu não li dessa vez, eu já havia lido este livro, e eu tinha pego emprestado, e desta vez eu ouvi no Storytel. Mas com certeza essa é uma série que a gente quer adquirir, ter em casa, porque é uma leitura que a gente vai fazer algumas vezes, não só 2 vezes como a gente fez, né, até o momento. E com certeza a gente vai continuar falando dessa série do André Bianco, que é um excelente autor brasileiro, que vale muito a pena ser conhecido. E se você já leu e quiser deixar seu comentário, fique à vontade. Caso tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque isso nos ajuda a trazer mais conteúdo para cá. Agradeço você ter assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo no canal. Até lá.